Olá, estamos mais uma vez aqui nessa manhã de isolamento, no caso do coronavírus, não para veicular vídeos sobre coronavírus ou política, porque isso aí a mídia e os vídeos que circulam aí, essa enxurrada de vídeos já estão fazendo muito bem. Vamos falar sobre o assunto do reino dos céus? Pois é, eu saúdo você com esse espírito. Então seja a paz do Senhor o nosso próprio árbitro e a certeza de seu amor como fonte de toda a nossa esperança. Amém? Como sempre gostamos de lembrar que temos o encargo de dar visibilidade ao Evangelho do Reino dos Céus e nos ensinamentos do nosso Senhor e Mestre, Cristo Jesus, sobre pérolas raríssimas, escondidas no Evangelho e encobertas debaixo de 40 livros velhos da Antiga Aliança, por causa da vontade da Bíblia feita pela religião católica no século IV, a seu bel prazer e a suas conveniências imperiais. Pérolas essas, ensinamentos cujas pregações são negligenciadas nos púlpitos daquilo que chamam de igreja, justamente por não terem unção para ensinarem, pois, como mercadejantes da fé que verdadeiramente o são, estão preocupados mesmo com o enriquecimento e em criarem e fortalecerem impérios religiosos, protestários do mal, para enganar incautos e desavisados. A nossa mensagem hoje é sobre a humildade. Em Lucas 14:9, disse o Senhor: pois todo aquele que se exalta, esse será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Em Lucas 18, de 9 a 17, Jesus fala de um fariseu orgulhoso que ao orar agradecia a Deus por não ser igual aos pecadores e por cumprir com suas obrigações religiosas, enquanto que um publicano sentado lá atrás, isto é, um homem que, sendo judeu, trabalhava para os romanos como coletor de impostos. Isso para os judeus isso era horrível. Então esse homem, com vergonha até de elevar os seus pensamentos a Deus, aos céus, disse: Senhor Deus, seja propício e misericordioso para comigo, porque, Senhor, eu sou pecador. Em seguida, Cristo exaltou a oração desse publicano e abominou a oração do fariseu. Vamos lá. Não vamos falar da síndrome de Satanás, a síndrome de Lúcifer, mas vamos apenas, como introdução ao assunto, fazer um pequeno lembrete. O anjo caído, Lúcifer, tem sua síndrome, chamada síndrome de Lúcifer. Não vamos aqui discorrer sobre nada da velha aliança, onde, entre outras coisas, está a história do anjo caído, que está em Isaías 14, de 12 a 15, quem quiser ver. Ezequiel 28, de 17 a 18, e Apocalipse 12, 27 e 9, cujo resumo se trata da trajetória de um anjo altivo, prestigiado por Deus, mas que, não satisfeito apenas com seu grande valor, queria também ser melhor, ou até mesmo superior ao próprio Deus. Razão por que foi lançado para a terra, levando consigo outros 300 anos, um terço de todos os anjos, como seus seguidores. Aqui nos interessa a sua síndrome, cujo orgulho e megalomanias, complexo superioridade, se acham no perfil de todos que não se cuidam para se livrar dessa maldição.
Eles estão entre os governantes, ditadores, heróis, artistas, atletas, desportistas, torcedores de time de futebol e principalmente no meio religioso, entre suas lideranças religiosas e entre muitas que estão longe de serem ricas, tem pessoas pobres, porém orgulhosas, acredita, isso existe demais, você sabe disso, mas que não abrem mão de sua altivez e do orgulho. O fato é que Deus abomina, aborrece com os metidos, com os exibidos, com os orgulhosos, pessoal de nariz empinado, isso não agrada a Deus. E pessoas afetam todo tipo de arrogância, né, que mencionamos como herdeiro da síndrome de Lúcifer. Muito bem, a intolerância de Deus a esse tipo de caráter maligno, por entre as pessoas, fez com que Deus enviasse seu próprio Filho, que se encarnando em forma de homem, veio como exemplo e como protótipo do caráter santo valorizado por Deus. Assim, Jesus, o Cristo, foi exaltado e chamado de Deus pelo próprio Deus, depois de deixar o exemplo daquilo que é agradável a Deus. Portanto, ao ler a carta aos Hebreus, encante-se com tudo que está nela. É maravilhosa a Epístola aos Hebreus. E a partir do capítulo 1, quando Deus, se referindo a Cristo, diz: ó Deus, o seu Deus me ungiu com óleo da alegria. Assim, esperando em Cristo, a nossa carreira de santificação, que nos está proposta em Cristo Jesus, está lá em Hebreus 12:1, né? Havemos de assimilar de Cristo o seu caráter divino, que é o oposto da síndrome de Lúcifer. Vamos listar aqui alguns versículos para nortearem o objetivo da nossa mensagem de hoje, sobre a necessidade de aprender a ser humilde, justamente para não ser humilhados. Paradoxal isso, né? Sermos humildes para não sermos humilhados, mas não é muito lógico. Mas ao invés de humilhar, ser exaltado por Deus. Mas antes disso, para comprovar este propósito, que é o exercício da humildade, para se ser exaltado, em Lucas 14, de 8 a 11, Cristo ensina que sempre que você for convidado para uma festa solene ou cerimônia, você não deve nunca se assentar nas primeiras cadeiras, para que ao chegar alguém mais importante, você tem que ser convidado a desocupar aquele lugar, aquela cadeira. Mas você deve se sentar atrás, pois assim o mestre de cerimônia, ele lhe convidará para se sentar à frente. E então, ao invés de ser humilhado, você, ao tempo certo, será assim e exaltado. É uma explicação bem pedagógica, né, do mestre, né, nosso Senhor. Pois no reino dos céus, todo aquele que se humilhar será exaltado. E todo aquele que se exaltar, esse será humilhado. Mateus 11, 29. Então, Cristo, nosso mestre, que Cristo nos quer na condição de discípulos, então ele é nosso mestre, nós temos que aprender com ele, não apenas usar um crucifixo no peito ou se chamar de cristão. Então Cristo disse: tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Em Mateus 5, 3, o Senhor, então, nesses versículos que eu separei,
diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em João 13:5, Jesus colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus próprios discípulos daquela época, né? Aqueles que futuramente seriam apóstolos. As pessoas não sabem a diferença de discípulo para apóstolo até hoje. Porque não tem interesse pelas coisas do reino dos céus e eles ficam esperando que a religião vai ensinar para eles essas coisas. Então Jesus colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava de posse. É um exemplo, né? Para quem é Deus, para a pessoa em quem Deus se encarnou, então é um exemplo de simplicidade, de humildade, de tudo que devemos aprender sobre esse assunto. Filipenses 2:3, o apóstolo Paulo nos exorta assim: não façais por contenda ou por vanglória nada que seja feito com esse espírito, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Em Filipenses ainda 2, de 5 a 8, o apóstolo continua: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação a ser igual a Deus, mas de si se esvaziou. E tomando a forma de servo, de homem, fez-se semelhante a homem. E achando na forma de homem, ele subirou a si mesmo, sendo obediente até a morte, de morte de cruz, morte de desonra, morte de humilhação. Ser crucificado é ser mais do que morto, é ser envergonhado. Devemos nos atentar para o fato de que a presença da síndrome de Lúcifer é tão presente na história da humanidade, como ainda até nos dias de hoje, e tomando como exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando o demônio se encarnou em Hitler, que não bastasse ser líder do seu próprio país, da Alemanha, queria ser supremo em todo o mundo. Se alvorando como alemão, entendeu ser ele que seu povo era de uma raça superior, os arianos. Esse seu sentimento se espalhou em outros governantes megalomaníacos, como Mussolini, que, relembrando a glória do Império Romano, quis reacender na Itália o mesmo orgulho. E, semelhantemente, o Japão, se orgulhando da cultura e da tradição dos samurais, também foi tomado por tal arrogância. Napoleão Bonaparte, na virada do século XVIII para o século XIX, queria ser imperador do mundo também, e chegou a dominar quase toda a Europa. Como fez Carlos Magno também. Enfim, são megalomaníacos da história. No passado não foi diferente. Os imperadores de Roma e os faraós do Egito lá se diziam deuses. Pensa bem, é absurdo. Mas a síndrome de Lúcifer é mais grave, ela é mais grave dentro do mundo religioso, pois os seus líderes jamais representam qualquer semelhança com o Evangelho de Cristo, nem com a igreja primitiva, trazida por Paulo a nós, aqueles que eram, naquela época, considerados gentios. Nós somos os gentios daquela época, aprendizes do Evangelho. Gentios porque jamais fomos judeus antes, né? E eles eram chamados de gentios, todos que antes não tinham sido do judaísmo. Então, a Igreja Católica, a própria Igreja Católica, após a queda do Império Romano, se fez como a continuação do tal império, do Império Caído. Governou o mundo com luxos, arrogância, ambição e ódio.
usurpou, como se faz até hoje, do nome de Cristo, para cometerem crimes contra a humanidade. E tal como Hitler, expandiu seu império religioso pelo mundo, iludiu o povo da Europa a tomar Jerusalém, como realmente o fez por mais de um século, às custas de muito sangue. E outros absurdos executando vidas de milhares de pessoas com requinte de crueldade. Vê se isso tem alguma coisa a ver com Cristo. E ainda hoje se faz o Papa ser o único representante de Deus aqui na Terra. Por isso que o cristianismo está até minguando, diminuindo. Porque se aquele doido que não parece nada com Jesus é o representante de Cristo, então eu não vou ser dessa religião, não. Eu vou ser islâmico, sei lá, do budismo, do judaísmo, do que for. Mas o fato é que ele é um usurpador, não tem nada a ver. Quanto aos evangélicos, os absurdos históricos não foram assim tão graves como na Igreja Católica, mas ainda hoje abusam da liberdade religiosa constitucional para incutir cegueiras e ignorâncias. Tudo para se fazerem pastores de pessoas. Pensa bem. São pastores de pessoas, aos olhos deles, são o quê? São cabras, cabritos. Usam de hierarquias e se promovem bispos e apóstolos. Faz uma carreira aí para ser chamado de coisas mais importantes do que os outros, sem sequer saber, portanto, até o significado do que são essas coisas, né? E ignorando até que Cristo apregoou em Mateus 23, onde não é possível que nós nos chamemos a nós próprios de nada mais do que além de irmãos. Nada de pai, como os padres se chama, padre em latim quer dizer pai. Nada de pastores, pois não há mais do que um pastor, né, e um só rebanho, que é o de Cristo, né? Nada de se chamarem de mestres ou de guias, mas apenas de irmãos. Isso que preconiza o ensinamento do Senhor. Quanto aos outros, quanto a nós outros, devemos, contudo, vigiar e orar, para que tal maldição do orgulho, conhecido como síndrome de Lúcifer, não se apodere de nossas vidas, mas que sejamos mais do que cristãos, e sim discípulos do Senhor. Devemos nos tornar cautos ao criar os nossos próprios filhos, pois há riscos ao querer dar a eles o máximo de conforto e bem-estar, risco de gerarmos pequenos reizinhos e princesinhas em casa. Assim, ao primarmos por ser mais humildes, deixaremos aos poucos de ser encrenqueiros, intrigantes, briguentos, intolerantes, e, enfim, o nosso caráter muda se nos primarmos pela humildade. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Cristo, no Sermão da Montanha, discorre sobre alguns adjetivos que devem ser personalísticos, né, do caráter de um discípulo do Senhor e de um cidadão do reino dos céus, que é o que nós somos, como condição sine qua non, indispensável, para ver e entrar no reino dos céus. Mas o que eu gostaria que você observasse é que os adjetivos e as qualidades exigidas para tomar posse, né, do reino dos céus, são todas elas são convergentes para a humildade e para a simplicidade. Assim como numa mesma cor
seja vermelho, verde, azul, há sempre nessa mesma cor várias nuances, né, e matizes. Não lhe parece que ser humilde, sensível, manso, faminto por justiça, misericordioso, né, coração puro, que todas essas coisas concorrem entre si para um mesmo caráter? Pois é o caráter de Cristo. E como seus discípulos devemos aprender dele, pedir em nossas orações. Então, agora veja como são convergentes e intrínsecos tais traços personalísticos e espiritual dito no Sermão da Montanha. Ele começa dizendo de Mateus 5, de 4 a 9, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Sua Bíblia pode ser que tenha bem-aventurado os pobres de espírito, mas corrigiram isso para não dar a impressão que você não pode ser rico do espírito. Só que lá, pobre do espírito, com letra minúscula, porque você tem que ser pobre do espírito com letra minúscula e rico do espírito com letra maiúscula. Pobre do seu próprio espírito e rico do Espírito Santo. Mas as traduções novas mudaram isso. Talvez a sua ainda seja bem-aventurados os pobres de espírito, mas entenda, pobres do seu próprio espírito, para ser rico do Espírito Santo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Olha, a pessoa que chora é a pessoa sensível, a pessoa humilde. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. De forma nenhuma, um humilde vai ser um brigalhão, não é um encrenqueiro, não é? Então, bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão saciados. Sim, nós somos humildes por opção, por seguir o caráter de Cristo, mas nós nos abominamos e ficamos aborrecidos com a injustiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Olha, procura ter o coração, peça a Deus o coração dilatado em amor e rico em misericordiosa, em misericórdia, porque é assim que você alcançará da parte de Deus misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Uma pessoa que pratica a verdade como objetivo, dificilmente vai ter um coração cheio de ódio, de rancor, de imundícias. Bem-aventurados os pacificadores, os pacíficos de modo geral, porque serão chamados filhos de Deus. Você não vai ver uma pessoa humilde, no caráter de uma pessoa humilde, alguém que não seja uma pessoa, um ente pacífico, né? Então que o grande amor de Deus, que nos dá o arrependimento, como discípulo de seu Filho, Jesus Cristo, amor esse que nos inspira a sermos humildes e nos inspira para o amor divino incondicional, e que nos desperta para a misericórdia, não apenas dos que sofrem, mas até pelos bandidos e criminosos. Que tudo isso aumente em cada um de nós, dia após dia. Amém?